A imprensa ainda vai dar um jeito de dizer que outra coisa. Não importa o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. O que importa é a realidade. A gente tem que fazer campanha com base na realidade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. E acima de tudo, o Lula, no final das contas, o que ele aposta é na ignorância perpétua do brasileiro. É isso, o Lula acha que vai enganar todo mundo o tempo todo. Eu faço uma aposta diferente. A aposta que eu faço aqui vocês conhecem no programa. A minha aposta é que a verdade é uma coisa extremamente teimosa. E quais são os fatos? Qual é a verdade? Em primeiro lugar, a gente já falou sobre a razão técnica por trás dessas tarifas. Não tem nada a ver com o Flávio, com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Quem assiste o programa sabe que desde o início nós nunca buscamos as tarifas e sim sanções individuais. Quando as tarifas vieram, a gente não pode ir contra o presidente Trump, procuramos fazer do limão uma limonada. Mas nós dissemos aqui 1 milhão de vezes que não era esse o caminho e buscamos, com o governo americano, transformar as tarifas em sanções, algo que nós fizemos em certa escala muito bem sucedido, de forma muito bem sucedida. E não é à toa, não basta você acreditar em mim, nós passamos os últimos meses inteiros tentando impedir que essas tarifas acontecessem, inclusive com o Flávio apresentando um documento por escrito, extenso, técnico, muito mais detalhado do que o instrumento que o governo do Brasil, que não ia apresentar nada e resolveu apresentar depois de ver que o Flávio estava fazendo isso e ia pegar mal. O documento do Flávio era muito mais rico, muito mais extenso. O governo Lula tem uma agência de exportação, meu Deus do céu, sediada nos Estados Unidos, a Apex. O presidente mora aqui em Miami, recebe 100 mil reais de salário, pago com o seu dinheiro. Não houve um puto dessa agência de promoção à exportação que resolvesse a audiência pública nos Estados Unidos para defender a não imposição das tarifas. O que estava fazendo de mais importante? A pergunta que eu já falei para a campanha do Flávio fazer e ninguém faz. Mas o que estava fazendo o presidente da Apex nesse dia? O que estava fazendo o ministro da Indústria e Comércio no dia da... O que ele tinha de mais importante? Era dia de jogo do Brasil, alguma coisa assim, porque não tem explicação. E ele foi convocado, né? Agora que o Bruno Guimarães bate pênalti, por que o ministro da Indústria e Comércio do Lula não... E agora que o Gilmar decide a convocação também da seleção brasileira, eu não acho impossível que o ministro da Indústria e Comércio do Lula seja convocado. Eu não sei nem quem é o ministro da Indústria e Comércio, mas ele pode ser. É factível imaginar que ele seja convocado para a próxima Copa. Aí ele vai ter uma boa desculpa para não comparecer na audiência das tarifas. E ainda que a gente esteja falando sobre isso há meses, e que o óbvio esteja na nossa cara, a imprensa tem reportado exatamente o oposto. Eu estava falando aqui agora há pouco. Eu repostei um negócio no X, onde a Folha de São Paulo diz assim, chamado de tariflávio, vírgula, Flávio Bolsonaro não sei o quê. Eu falo assim, caraca, a Folha de São Paulo dá o apelido jocoso de campanha do PT ao Flávio no título da manchete, cara. Eu falo assim, velho, tenta disfarçar um pouquinho, cara. Mas assim, só pra não ficar muito feio. Só pra gente fingir que tem jornal ainda. É legal a gente fingir um pouco, Folha de São Paulo é um jornal. Por isso que eu chamo esses troços de ex-jornal. O jornal Folha de São Paulo já foi um jornal um dia. Sempre foi um jornal ruim? Sempre foi um jornal ruim. Mas, pelo menos, fingiam ainda que era um jornal e não um panfleto. E é por isso que eu digo a vocês que não dá para fazer campanha preocupado com o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. Vocês acreditam que um monte de gente na campanha do Flávio achou que o documento, por exemplo, que ele apresentou pedindo a suspensão das tarifas, que foi muito bem recebido pelas autoridades americanas, eles acharam que pegou mal. Por quê? Porque pegou mal com a imprensa. Isso dentro da campanha do Flávio. Gente que não entende, que não importa. Não importa, o Rubio pode fazer uma porra de um tweet dizendo que a culpa da tarifa é do Lula. A imprensa ainda vai dar um jeito de dizer que outra coisa. Não importa o que a imprensa vai dizer, meu Deus do céu. O que importa é a realidade. A gente tem que fazer campanha com base na realidade.
Ninguém mais vê essas porras. O que a gente tem que fazer é se ancorar na verdade, nos fatos, sem medo, e não ficar preocupado em construir narrativa. Construção de narrativa é inútil. Construção de narrativa só é útil para quem não tem a verdade. Os fatos sempre aparecem. E hoje, eles apareceram de forma inequívoca. Inequívoca na declaração, por exemplo, da assessoria de imprensa do USTR. Vejam um pedaço delas. Por que temos tarifas no Brasil? Aí eles dizem aqui, a proteção dos interesses econômicos americanos com as práticas desleais é a base das políticas America First do presidente Trump, seja punindo empresas de tecnologia americanas por se recusarem a censurar discursos políticos, retrocedendo no combate à corrupção ou permitindo que agricultores brasileiros explorem terras desmatadas ilegalmente para obter vantagens sobre os agricultores americanos, as práticas comerciais desleais do Brasil têm impedido que trabalhadores e produtores americanos acessem esse importante mercado com mais de 210 milhões de consumidores, que disse o embaixador Greer. Não foi nem isso que eu pedi para entrar na pauta, mas tudo bem. Eu queria o trecho do tweet do USTR que fala que eles botam lá manchete, Rumble. Não tem? Não botaram. Eu pedi para botar um negócio, botaram outro. João, quando eu pedi um tweet específico, é esse tweet específico que eu quero. Qual o ponto? Tá lá, tá no Twitter do USTR. Empresas de tecnologia sendo removidas. Aí os caras tiram o print, que era uma pena, eu tinha que estar mostrando aqui no programa. Os caras tiram e botam assim, as manchetes. X banido no Brasil, Rumble banido no Brasil, multa de tantos milhões para a plataforma americana. Então, quer saber por que estão as tarifas? O USTR está dizendo. O USTR está dizendo, basta prestar atenção. Tá lá. Não tem. Aí, é isso. Isso aqui foi retirado do tweet do USTR. A primeira manchete, eu vou ler aqui na tela. Não tá no roteiro, eu vou ler na tela. Associated Press. Brasil bloqueia o X do Musk depois que a companhia se recusa a nomear um representante em meio à briga com o juiz. Juiz não, pseudo-juiz, Associated Press. BBC News. O Brasil tira o banimento do X depois que o Musk paga 5 milhões em multa. Reuters. Juiz do Brasil, pseudo-juiz do Brasil, suspende a plataforma do Rumble após briga sobre censura. CNBC. X bloqueado no Brasil depois que o painel da Suprema Corte mantém o banimento. A imprensa quer te convencer de que foi por causa do Paulo Figueiredo, mas está claro de quem é a culpa. Os americanos estão dizendo de quem é a culpa. Se a declaração do próprio representante comercial, com as manchetes na tela, não te convenceu, leia o que disse o secretário de Estado, Marco Rubio. Diz o seguinte: hoje, o presidente Trump ordenou ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvida sobre o motivo. 2 pontos. O presidente Lula e o seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Pô, assim, não tem como ser mais claro, né? O cara escreveu: para que não haja dúvidas, 2 pontos. O presidente e o seu governo não negociaram de boa fé. É um negócio que é a prova de idiotas. E, no entanto, a imprensa militante chove. Hoje, meu telefone choveu de jornalista com dúvidas sobre a razão das tarifas. Como é que pode ser tão burro? Hoje, um do Globo, juro pra vocês, eu tenho vontade de mostrar o print, mas eu preservo. Hoje teve um jornalista do Globo que me mandou uma mensagem dizendo assim: Paulo, o Flávio e o Rogério Marinho têm repetido que a culpa da tarifa é do Lula. O que você acha disso?
Eu virei para ele e falei assim, peraí, o Flávio Rogério Marinho ou o secretário de Estado americano e o representante comercial? Quem que tá repetindo que a culpa é do Lula? Tá escrito. O Flávio Rogério Marinho, que o Flávio Rogério Marinho agora tem controle do X do Marco Rubio. A menina da Globo News me pergunta qual o plano para combater... Eu juro, Globo News mandou uma mensagem até boazinha essa menina. Mandou uma mensagem assim, qual é o plano para combater a narrativa do PT que vai botar a culpa da tarifa no Flávio? Minha filha, o plano? Eu primeiro não sei, porque eu não sou da campanha do Flávio. O meu plano é falar a verdade. É sempre meu plano. Olha, fiquem sabendo. Qual é o meu plano para lidar com qualquer coisa? Falar a verdade. Se a população ouvir a verdade e não quiser seguir a verdade, é outro ponto. Agora, o cara vai lá e escreve. Para qualquer dúvida, a culpa da tarifa é do Lula que agiu de má fé e só pensa no próprio ego. Aí o cara... Paulo Figueiredo, o Rogério Marinho e o Flávio Bolsonaro têm repetido a narrativa. Eu falava, vai tomar no cu, meu filho. Vai ser burro assim na cara do cacete. Eu já falei, impossível hoje no Brasil você separar o que é burrice do que é má fé. Isso eu tô dizendo para vocês. Mas o que a gente tem que fazer? O que a gente faz contra isso? Meu Deus, fala a verdade sempre aparece, eu tô dizendo isso sempre. E todos os escândalos, fale a verdade, não tenha medo da verdade. Tá na Bíblia isso tem a coisa mais bonita da Bíblia, que a gente não precisa ter medo da verdade. Fala a verdade, faz o certo, o melhor acontece, o melhor nem sempre, e na maioria das vezes não é o mais fácil, mas é o melhor jeito de lidar. E com o tempo vai aparecendo, não tem como. É só você não se calar, você não pode perder a oportunidade de falar a verdade por vergonha, porque a imprensa te botou num corner. Ai, Paulo Figueiredo, sua fala sobre as mulheres gerou não sei o quê, o que você fará? Vai se retratar? Não. A fala é verdadeira, eu vou continuar falando a verdade. E aí? E o que vai acontecer? Oh, meu Deus! Eu vou continuar falando a verdade. As tarifas, e agora este assunto? Fala a verdade, faz o certo. O melhor acontece. Vejam, hoje, o Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.